Irmãos, João, ele foi um apóstolo, conhecido como apóstolo do amor. E tem uma coisa interessante, ele escreve essas 3 cartas. Nós sabemos que foi ele que escreveu, e eu vou dizer os motivos pelo qual nós cremos nisso, mas existem algumas coisas que precisamos entender a respeito dele, e a respeito do seu estilo literário, a respeito da vida dele, e também a respeito da cultura do povo, a respeito do contexto histórico-cultural e também filosófico na vida das pessoas que viviam na época de João, no primeiro século, para que possamos entender de fato o que estas cartas, o que esta carta, na verdade, a primeira carta de João, tem a nos ensinar. É uma carta extremamente rica, extremamente profunda. Ela não é um arroz com feijão qualquer, né? É uma bela de uma feijoada, de domingo à tarde, assim, na hora do almoço, que depois de você comer, você vai levar algumas horas para digerir, porque são águas profundas aqui. E antes de começar, eu gostaria de avisar que nós vamos dividir esta exposição da Palavra de Deus em 2 partes. A primeira parte vai ser uma parte introdutória, que vai ser um pouco longa, mas não fique esperando que a segunda parte vai ser tão longa quanto, daí você vai ficar olhando, puxa vida, se ele está na introdução, o resto vai demorar muito mais, mas é que eu estou fazendo introdução para a minha pregação, para o capítulo 1, e também estou fazendo para todos os outros capítulos que vêm por aí, né? O pastor Felipe vai continuar, não sei se mais alguém vai trazer a palavra, mas então eu tenho que introduzir o tema para que ao expor as palavras, quando nós lemos lá adiante algumas coisas, a gente vai conseguir entender o que ele está querendo dizer de uma forma mais fácil. Em primeiro lugar, a carta de João, a primeira carta de João, ela não tem escrito a assinatura dele, não tem a sua autoria. Geralmente as cartas do Novo Testamento têm uma breve introdução dizendo Paulo, apóstolo de Cristo, ou Pedro, não sei quem, e também falando aos destinatários, citando o nome dos destinatários. Por exemplo, Lucas, ele escreve lá, fala a Teófilo, né? E todos eles têm o hábito de escrever e assinar tanto a autoria quanto aos destinatários. Mas João não escreve nada. Essas 3 cartas não dizem de quem é essa carta e nem para quem é essa carta. Na verdade, nós podemos olhar e tirar algumas conclusões, eu vou chegar lá, mas não tem nada escrito. A única outra carta também que não tem o autor escrito é a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi que escreveu. Mas, por exemplo, nós sabemos que foi um dos apóstolos. Isso é uma coisa bem clara. Em primeiro lugar, é a pessoa que escreveu, ela diz ali no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, que essa pessoa viu a Jesus, ela ouviu a Jesus e ela tocou em Jesus. Essa pessoa, ela foi uma testemunha da vida, morte e ressurreição de Cristo. E nós vemos lá no capítulo 1 de Atos, versículo 22 e 23, que esse era um dos pré-requisitos para alguém ser considerado apóstolo. Lembra? Quando depois do suicídio de Judas, os apóstolos começam a conversar entre si e falam, vamos escolher entre alguns de nós, dos que foram testemunhas da vida, obra, morte e ressurreição de Cristo, para que eles se juntam a nós, no nosso ofício apostólico. Então, este homem, ele certamente foi um dos apóstolos, ele usa também de muita autoridade, ele escreve com muita autoridade, ele certamente foi um dos apóstolos. Ele usa um linguajar muito similar ao do Evangelho de João também. Na verdade, a introdução do Evangelho de João é quase idêntica à primeira carta de João. Ele cita palavras como o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aqui no capítulo 1 também, no versículo 1 e diante, ele vai falar do verbo da vida, novamente. Ele fala muito de luz e trevas. No capítulo 3 de João, ele vai falar que, no 3 do 18 adiante, ele vai dizer que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porquanto suas obras eram más. Está vendo? Um linguajar parecido. E o tema de hoje é justamente esse, falando de luz. Então, é um assunto que parece ser recorrente nas cartas, nos escritos de João.
E também, por último lugar, os pais da igreja diziam que foi João que escreveu. Temos aqui o nome de Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, algumas pessoas bem conhecidas, historiadores, alguns, inclusive, eram discípulos dos apóstolos, né? Eles eram discípulos dos discípulos de Jesus, estavam lá na segunda geração de discípulos, e esses eram unânimes em dizer que essas cartas pertenciam a João, e quando eles recebiam essas cartas, eles certamente tratavam isso como autoridade divina, como um livro ou uma carta inspirada por Deus. Por isso, hoje, nós podemos confiar nisso, nós podemos crer que isso é a palavra de Deus e que ela tem poder para transformar nossas vidas nessa noite. Os destinatários pelos quais João pensou quando escreveu essas cartas. Não diz também qual foi, mas João dá algumas características desses destinatários. Por exemplo, no capítulo 2, 12 a 14, diz algumas características desses destinatários. Primeira característica, ele tinha os seus pecados perdoados. Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar provavelmente no domingo que vem, mas lembra que é um texto conhecido, ele fala: jovens, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Pais, eu vos escrevo porque tendes conhecido a verdade. Sabe assim, ele vai dando característica. Fala que eles têm pecados perdoados, têm conhecido a verdade e têm vencido o maligno. São características típicas de crentes, né? Então, não é um livro em essência evangelístico. Ele é um livro que foi escrito, uma carta que foi escrita para pessoas que conheciam a verdade e criam na verdade. Eram salvos. João sabia disso. João sabia o que eram salvos. Isso vai ser muito importante para nós ali na frente. Em que ocasião foi escrito essa carta? O texto não diz, não nos dá detalhes, mas provavelmente João já era bem idoso nessa época, tinha em torno de 80 anos, alguns historiadores vão dizer, e provavelmente estava em Éfeso, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para a gente, só por curiosidade mesmo. Mas o que vai fazer muita diferença para a gente entender é o que estava rolando ali na Palestina naquela época. Isso é muito importante, muito importante. A igreja tinha acabado de nascer, Jesus Cristo veio, viveu, fez 12 discípulos, desses 12 tinham 3 que eram mais próximos dele, e João era um desses. Então tem coisa aqui que João viu acontecendo assim, João viu bem de perto mesmo. E aí depois que Cristo subiu aos céus, as pessoas começaram a falar a respeito das coisas que Jesus dizia, alguns começaram a crer. Pedro se levanta lá no Pentecostes, em Atos 3, e prega o evangelho, e muitos ouvem a palavra e creem. De repente tem milhares de cristãos. Só na pregação de Pedro ali foram 3.000, a Bíblia diz. E aí muitos começaram a se unir aos apóstolos, ouvindo a palavra, mas eles tinham uma dificuldade, eles não tinham ainda a Bíblia completa, eles não tinham. Como que a verdade era proclamada então? Como eles tinham acesso à verdade? Era no boca a boca. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham tanto a lei como os profetas, mas eles não tinham o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, até Apocalipse. Lá não existia ainda. Estavam desenvolvendo, estavam escrevendo. E aí, então, a forma que eles tinham de pregar, de divulgar a palavra de Deus, era por meio de pregações. E nessa época, começam a surgir alguns missionários itinerantes que viajavam de casa em casa, ensinando, pregando a palavra de Deus. E naquela época também não tinha templos. Na verdade, os templos cristãos começaram a ser construídos muito depois disso, depois do ano 400 ali, quando em Roma o cristianismo se tornou a religião oficial, mas eles se reuniam em casas. Nós temos vivido isso, né, aqui com a gente. Eles se reuniam em casas e esses missionários iam e ensinando. O problema é que alguns desses missionários, algumas dessas pessoas que gostavam de pregar o evangelho, gostavam de levar, eles sofriam grandes influências da filosofia grega, sofriam grandes influências dos costumes da época, e eles acabavam moldando a interpretação bíblica de acordo com os seus preconceitos, de acordo com aquilo que eles pensavam que era certo. A gente pensa que isso é novo, né? Que a modernidade traz, é nociva à palavra de Deus. Isso está acontecendo há muitos anos. Logo no início já era assim. E então esses homens eram chamados de falsos mestres. João vai ser muito duro
com aqueles que ensinam mentiras, eles vão chamar de os anticristos. Ele vai ser muito duro com esses. Mas esses pregavam umas coisas que nós vemos presente até hoje, mas eu vou, para os irmãos entenderem, eles seguiam os ensinos filosóficos da época, que eram o platonismo. Pode voltar lá para a ocasião, só para os irmãos verem ali. Eu vou precisar explicar um pouquinho, bem por cima, assim, só para os irmãos entenderem. Em primeiro lugar, o que é o dualismo platônico? Platão foi um filósofo conhecido, ele era grego, e os gregos dominaram aquela região, então a filosofia grega era muito comum, inclusive a língua que eles falavam era o grego, né? A Bíblia foi escrita em grego, e a influência grega era muito forte, apesar do Império ser romano. Eles não obrigavam as pessoas a falarem a mesma língua que eles, os gregos sim. Então naquela época eles ensinaram todo mundo a falar o grego. E aí, eles criam que existiam dois tipos de realidade. E aí, vamos viajar na maionese um pouquinho aqui, tá? Não estou pregando isso, tá? Eu estou dizendo o que eles acreditavam lá. Eles acreditavam que existia um mundo das ideias, um mundo perfeito. Um mundo onde as coisas são todas perfeitas. E existe o mundo real, o mundo físico, onde as coisas são sujeitas ao tempo, sujeitas à destruição, onde as coisas não duram para sempre. O mundo das ideias é um mundo bom, um mundo legal, e o mundo físico é um mundo ruim. Se você fechar os seus olhos agora e pensar numa cadeira, vamos supor que você é um marceneiro, e você fecha os seus olhos e imagina uma cadeira, a cadeira perfeita. E aí você imagina ela é perfeita para sentar, ela é confortável, ela tem o formato do seu corpo perfeito, ela é uma cadeira perfeita. E aí você vai tentar esforçar para trazer esse conceito do mundo das ideias para o mundo físico, mas você nunca vai conseguir, porque você vai construir uma cadeira ali, e você nunca vai conseguir atingir aquela perfeição. E mesmo que você chegue bem perto, você vai ter que usar um material perecível para fazer aquilo. Um dia vai chover, vai entortar, vai pegar cupim, um dia vai cair, vai quebrar, é uma coisa imperfeita. Então, eles tinham essa dualidade. Isso influenciou muito ali. Nós podemos ver esse dualismo presente no platonismo, né? Nós podemos ver esse dualismo muito presente entre os estoicos. Inclusive Paulo discute com esses caras lá em Atos, ele discute com os estoicos lá em Atenas. Eles eram uma escola filosófica muito comum daquela época, e eles acreditavam num negócio que eles chamavam de o Logos de Deus. Um homem surgiu que chamava Filo de Alexandria. Gente, tudo isso é para a gente entender lá na frente, isso é importante. Filo de Alexandria foi um filósofo grego, filósofo judeu. E ele pegou essa filosofia grega e começou a unir com a religião. Olha como ele viajou. Onde Deus mora? No mundo perfeito ou no mundo imperfeito? Obviamente, no mundo perfeito, no mundo das ideias. Deus pode interagir com o mundo imperfeito? Não. Por que não? Porque se ele tentar interagir com o mundo real, o mundo físico, ele vai se tornar imperfeito também. Então Deus é um Deus que mora lá longe, um Deus que a gente não consegue atingir, um Deus que não nos escuta, porque Ele não quer se tornar imperfeito junto com a gente, está entendendo? Então Ele não faz mais nada com a gente? Faz. Ele criou uma forma de se comunicar com o mundo imperfeito. Ele criou o Logos de Deus. Logos é uma palavra grega, significa palavra, verbo, o verbo de Deus. O que é o verbo de Deus? Isso eram os gregos que acreditavam. O verbo de Deus era uma coisa que não era nem pessoa, não era uma pessoa, não tinha vontade própria. Era assim, Deus falava, olha a viagem na maionese, olha que coisa doida. Deus falava, a palavra dele se materializava, vinha para o nosso mundo e realizava o que Deus tinha mandado. Está entendendo isso? Se vocês entenderam isso, me expliquem, porque é uma coisa muito doida isso aí, né? Deus fala, a palavra dele se materializa, se torna quase uma pessoa, não é uma pessoa, não tem vontade própria. Ele só faz aquilo que Deus mandou. E ele vem e faz o que Deus mandou. Esse é o verbo de Deus. O verbo de Deus. Os gregos acreditavam nisso. Filo de Alexandria juntou, uniu. E ele começou a ler a Bíblia, e ele começou a achar alguns versículos que para ele davam base para o que ele acreditava. Por exemplo, alguns salmos diziam
que Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107, 20. Deus enviou a sua palavra. Daí ele pensou, olha, parece que é uma pessoa, né? Deus enviou a sua palavra, parece ser uma pessoa. Ele lia o Salmo 147, 15, por exemplo, e diz, ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Então ele pensou, então na verdade é o verbo de Deus que está atuando ali, a palavra de Deus. E ele lia, por exemplo, o Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, e disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Deus falou, haja luz, e a palavra saiu da boca dele, veio e se tornou uma pessoa, e aí começou a instalou iluminação lá no céu lá, e voltou para Deus de novo, entendeu? O verbo de Deus faz aquilo que Deus mandou. Isso é o que eles acreditavam. O que é esse verbo? Não sei. Nem eles sabiam explicar. Era uma coisa que não é uma pessoa, não é alguém, é uma coisa. É uma coisa que dá vida a tudo, mas é uma coisa. E então, tem algumas implicações de você acreditar nessas coisas. Por exemplo, se Deus é um Deus que mora lá longe, e se nós somos feitos de carne e osso, nós somos imperfeitos, Deus não interessa em nossa carne. Deus não está nem aí nessa matéria aqui, porque tudo isso é ruim, é mal. Então, quando Deus salva alguém, Deus salva o espírito da pessoa. O que eles acreditavam, eu não estou pregando isso, tá? O que Deus salva é só o espírito. Então, nós morremos, e quando nós morremos, o nosso espírito vai morar com Deus, e esse corpo aqui vira pó, vira comida de verme, vira ração para verme. É isso que nós somos. Então, a morte é uma libertação do nosso corpo mau. Eles acreditavam nisso. Então, não importa o que eu e você vamos fazer com esse corpo aqui. Comemos e beberemos. Faremos o que nós quisermos, porque tudo isso é mal mesmo. Deus está interessado no nosso espírito. Se alguém é salvo, o espírito dele é salvo. Afinal de contas, nós não somos salvos... é o que eles acreditavam, tá? Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. Então, podemos fazer o que a gente quiser. E como alguém é salvo? Por meio de um conhecimento secreto, um conteúdo de informações que é passada de boca em boca, que não pode ser divulgada, que é restrita a um grupo seleto de pessoas. Isso se chama gnosticismo. Isso nós vemos até hoje. Algumas religiões são muito influenciadas por esse tipo de abordagem. E alguns deles, então, começaram a duvidar que Cristo havia se tornado homem de fato. Na verdade, eles acreditavam que Jesus era como um espírito, era como uma demonstração, era uma manifestação sobrenatural, mas Jesus não tinha corpo de verdade. Ele tinha aparência de ser homem, mas ele não era homem. Porque se ele fosse homem, ele se tornaria corrupto, mal. Porque tudo que é carne, tudo que é físico é ruim. Isso nos leva a conclusões muito erradas. Primeiro, se Jesus não é homem, de que valeu o seu sacrifício? Jesus nunca morreu. Ele fez um teatrinho aqui, né? Foi lá e fingiu ali que morreu ali, e daí... mas ele de fato nunca sofreu, porque ele não tem corpo para sofrer. Ele nunca derramou sangue, porque ele não tinha corpo para derramar sangue. Jesus Cristo, ele não morreu de fato, ele não cumpriu o propósito salvífico de Deus para nós. Conclusão deles. E aí alguns iam dizer assim, não, Jesus, ele morreu, aconteceu o seguinte, daí eles conseguem piorar mais ainda. Eles falam assim, não, Jesus, ele nasceu com um corpo, mas existe um outro Jesus, que é um Jesus espiritual, e esse Jesus espiritual desceu sobre Jesus no batismo dele, e foi embora no momento da crucificação, e eles viajavam na maionese, e cada um falava uma besteira maior do que a outra. Todas elas diminuindo a pessoa de Cristo, diminuindo o nosso ser, nos dando oportunidade para o pecado, para fazer o que quisermos, para que possamos fazer nossa própria vontade, sem poder de fato andar na luz, porque isso eles chamavam de andar na luz. Eles se achavam os iluminados, porque eles eram inteligentes, porque eles tinham entendido de fato como as coisas aconteciam, de acordo com as filosofias do mundo. Irmãos, toda heresia, ela clama a si mesmo o privilégio de ter
encontrado, agora sim encontrei a verdade, né? Agora sim eu entendi o que significa esse texto aqui. Irmãos, é muito melhor, presta atenção nisso, é muito melhor ser um eco da verdade do que a voz da mentira. Está entendendo isso? É muito melhor pregar a velha e boa verdade e ser apenas um eco dela, uma repetição da verdade, do que a voz da mentira. É muito melhor. João, ele olha todos esses conceitos filosóficos e ele começa o seu evangelho de uma forma interessante. No princípio, ele usa a palavra grega, que é a mesma palavra da Septuaginta lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele usa a palavra grega arche. Ele diz, no princípio era o verbo de Deus. Qualquer filósofo grego ia olhar para isso e falar assim, amém, amém, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, amém. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele ia falar assim, não, peraí, calma aí. Estamos falando da mesma coisa aqui? Porque o que eu creio é diferente disso. Daí João fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Ele pega um conceito pronto, comum na filosofia grega, e diz para eles assim, olha, vocês não entenderam direito. Jesus, de fato, ele é mediador entre Deus e os homens, mas não é do jeito que vocês estão pensando. Ele é poder. Ele é muito maior do que vocês imaginam. Ele é o próprio Deus em essência. E digo mais, este Deus homem se fez carne e habitou entre nós. E aí, ele começa o seu evangelho. E pressupondo que os seus leitores já conheciam esse evangelho, João escreve sua carta se aproveitando dessas coisas que ele já tinha dito. E eu gostaria de ler o texto, né, o capítulo todo, são 10 versículos, são pouquinhos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro, na carta de João. Essa carta, eu vou esperar os irmãos, abram 1 João 1. Não é o Evangelho de João, é a carta de João. Se você não sabe onde está, abra em Apocalipse lá no final e vai voltando devagarinho, você vai encontrar a carta de João. Primeira carta de João aos crentes do primeiro século. Diz assim o texto bíblico: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-las anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Irmãos, o objetivo de João, na sua primeira carta, é um objetivo duplo. O primeiro objetivo era expor os erros dos falsos mestres.
mostrar onde eles estavam errando, mostrar que aquelas coisas que eles estavam ouvindo daqueles primeiros mestres missionários itinerantes que passavam de casa em casa era mentira, estavam enganados. E mostrar também quão grave era o erro que eles estavam pregando. O segundo objetivo da carta de João era confirmar os crentes verdadeiros em Cristo. Era dar características de uma pessoa que de fato é salva, para que cada um dos crentes pudesse olhar essas características e olhando, examinar a si mesmo e ver se ele tinha essas características e ver então se ele de fato estava confirmado, se ele era salvo de verdade. Porque esta era uma das formas daqueles homens olharem esses falsos mestres e poderem distinguir entre quem era falso mestre ou verdadeiro mestre. Eles não tinham a palavra de Deus completa, falo de novo. Eles precisavam de algumas características para que eles pudessem olhar e olhando para eles pudessem ver, não, olha, ele está diferente nisso, nisso e aquilo aqui. Rapaz, vou tomar cuidado com o que esse cara está falando. Está entendendo isso? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para essas características e vamos olhar para nós mesmos. Para nós mesmos. Qual a importância de nós estudarmos essas coisas? Hoje em dia, nós não recebemos mais profetas em nossas casas, né? Nós temos aqui o templo, o nosso salão de reunião, de cultos. E quando alguém vem pregar aqui, essa pessoa não é qualquer uma, o pastor tem que aprovar, né? Ainda acontece de alguém subir aqui e falar algo que não é totalmente correto, então, no final das contas, a palavra de Deus é nosso parâmetro, mas está muito mais difícil de propagar algumas mentiras dentro de nossa igreja. Mas não existe só nossa igreja, existem várias igrejas. Em algumas dessas igrejas, propagar mentira é muito fácil, porque eles acreditam nessas coisas. E esses falsos mestres, eles não estão mais em nossas casas, em nossas igrejas, mas eles estão nas redes sociais. Eles estão nas televisões, eles estão nos rádios e continuam propagando mentiras. E a Bíblia nos dá autoridade para olharmos algumas características dele e examinando o texto bíblico, olhar e falar assim, esse é um falso profeta, esse é um falso mestre, este é um anticristo. É como João chama esses falsos mestres. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver isso mais para frente, em outro dia. Mas precisamos examinar as Escrituras sempre. Em primeiro lugar, Jesus é aquele que traz comunhão para a sua igreja. O texto começa falando a respeito de algo. O escritor, ele usa um pronome neutro, ele não fala nem o nem a, não é homem nem mulher. Ele usa isto. Ele diz assim no versículo 1, o que era desde o princípio. Esse o quê pode ser qualquer coisa, tanto no português como no grego. E ele fala aquilo que era desde o princípio, então ele está falando de algo eterno. Ele diz, o que temos ouvido, então este que era desde o princípio, este ser eterno, ele estava presente ali e dele João pôde escutar ensinamentos. Ele também tinha visto com os próprios olhos. E João enfatiza isso. Eu o vi com meus próprios olhos. E ele usa um segundo verbo para dizer a mesma coisa de forma diferente. Eu pude contemplar, o versículo 1 diz. Nós contemplamos, ele usa no plural ainda para dizer que não foi ele sozinho. Foi um grupo de pessoas que pôde vê-lo e constatar que ele estava lá. E aí, João, para não restar dúvidas de que ele estava falando de alguém real, ele diz ainda, e as nossas mãos apalparam. Esses homens estavam indo nas igrejas e ensinando mentiras, dizendo que Jesus não tinha um corpo real, dizendo que Jesus não tinha encarnado de fato, que aquela lá era uma representação. Então João já começa a sua carta deixando bem claro a respeito do que ele está falando. Olha, eu vou falar de um ser eterno que eu vi, que eu contemplei, que eu observei, que eu ouvi e eu o toquei. Que ser é esse? Ele diz a respeito do verbo da vida. Não apenas o conceito filosófico, mas não só o verbo, mas o verbo que dá vida às coisas. Aquele pelo qual todas as coisas foram criadas.
Cristo, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. E a respeito dele, João viu, ouviu e o tocou. Talvez João estava se lembrando do episódio com Tomé. Tomé olhou para Jesus e falou assim: não, eu não acredito não, eu só vou acreditar se eu tocar. Jesus falou o que então para ele? Não, vem aqui, me toca. Põe a mão aqui nas minhas feridas, vê. Agora você acredita, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Era físico, era algo real. E isso contrariava a filosofia da época, contrariava os ensinamentos falsos daqueles falsos mestres. Então, a encarnação de Cristo é algo real. Isso nos diz, irmãos, que tudo aquilo que Cristo sofreu foi real. A dor foi real, a fome de Cristo foi real, a sede de Cristo foi real, o abandono de Cristo foi real, o desespero, eu digo, a angústia ali demonstrada na cruz foi real. E foi por mim e por você. Foi real. E podemos aprender também que Deus se importa sim com o nosso corpo. Ele criou o seu corpo. E você tem o corpo igual de Jesus Cristo, quando Ele encarnou, igualzinho, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas coisas. Obviamente, Cristo, Ele não tinha pecado, então Ele estava ali anos-luz à nossa frente, mas de fato, Deus se importa sim com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala exatamente isso. Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo deve ser para a honra e glória do Senhor. Deus se importa com aquilo que você faz com o seu corpo. Não existe espaço para o antinominalismo, esse negócio de não existe lei, eu já fui salvo, posso fazer o que eu quiser. Mentira! Mentira, nós somos salvos para glorificar a Deus. E esse é o objetivo de nossas vidas no momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que vemos no versículo 3 é que comunhão é sempre fruto da anunciação. Versículo 3 diz assim: e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então João anuncia aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu e aquilo que ele comprovou por meio do seu tato. Ele usa os três sensores do corpo ali para dizer quão real era a experiência dele. E ele diz que a respeito dessas coisas, ele anuncia para as pessoas, para que eles possam ter comunhão com ele. Porque nós temos comunhão quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos feito povo de Deus, nós tornamos um único povo, quando cremos naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, o que um mundo cheio de guerras precisa ouvir? O que as pessoas com tantas batalhas diárias precisam ouvir? Elas precisam do Evangelho. É a única forma que nós temos de alcançarmos comunhão uns com os outros. E a comunhão uns com os outros, ela é muito pequena. O texto promete algo muito maior ainda. No mesmo versículo diz que, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele nos une uns com os outros, nos faz ser povo de Deus. E o Evangelho também nos une com Deus. Faz com que a gente se torne participantes da essência de Deus. Nós nos tornamos um com Ele. E de fato foi o que Cristo pediu para o Pai, no capítulo 17 de João mesmo. João escreveu isso. Assim como eu e o Pai somos um, que eles também sejam um. Cristo deseja que nós sejamos unidos. E a comunhão é fruto da nossa anunciação. Devemos então anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Comunhão também traz alegria para nós. Não só para nós, mas para todo o povo de Deus, né? Traz comunhão, traz alegria ao próprio Deus. O texto diz aqui, no versículo 4, o versículo que segue: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O texto, a palavra completa aqui, significa perfeita, significa algo que não tem como adicionar mais nada. Então, a alegria consiste em você anunciar o Evangelho e pessoas crendo no Evangelho se tornarem um com você. Não existe alegria maior do que ver alguém que você ama
crendo no Senhor Jesus Cristo e entregando a vida para Ele. Você já viu isso acontecer já? Você já pregou o evangelho para alguém e essa pessoa olhou para você e falou assim: olha, foi a primeira vez que eu escuto desse jeito. É a primeira vez que eu escuto essa mensagem. Já aconteceu com você já? Alguém chorando para você, falando assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Eu quero servir Jesus com a minha vida. Não existe alegria maior do que essa, de anunciar a palavra de Deus para pessoas que têm o coração sedento, coração aberto, e estão ansiosas para receber aquele que se fez carne de verdade, sofreu, morreu e ressuscitou de verdade, para que nós pudéssemos ser um. Jesus Cristo, por meio do seu feito, por meio da sua encarnação, por meio da sua morte e ressurreição, nos traz comunhão, nos faz sermos um com Ele. E a segunda coisa, o segundo ensino dessa noite, e último já, Jesus nos traz também a luz. Ele não apenas nos traz comunhão uns com os outros e com Ele, Ele nos traz iluminação. Luz, a luz é algo que nós gostamos, nós não gostamos de trevas, e luz sempre vence as trevas. Se você apagar todas essas luzes desse salão, esse salão é bem grande, e se você acender apenas uma lâmpada só, no meio, uma lâmpada, todo o salão será iluminado. Uma lâmpada apenas vence centenas de metros cúbicos de trevas. Luz sempre vence as trevas. Outra característica da luz também é que ela traz à tona o que está escondido. Não tem como você guardar segredos na luz. Se você quer fazer uma coisa escondida, você vai para as trevas. Por que as festas têm luz baixa? Por que os lugares onde os jovens gostam muito de fazer coisas erradas, tem lugares escuros, tem pontos onde você pode fazer o que você quiser sem ser visto? Na verdade, as trevas, elas nos trazem como que uma proteção para a nossa impiedade. E não existe trevas perto da luz. Quando você chega perto da luz, os seus pecados, eles aparecem, se torna visível. Você não consegue esconder nada. Você não consegue esconder nada nem das pessoas, nem de você mesmo. Nem de você mesmo, porque você percebe. Você pode chegar, já aconteceu com você, de se trocar no escuro, porque acabou a força, acabou a energia. Aí você chega na igreja, quando vê, está com a meia de cada pé. Já aconteceu já? Ou então você colocou a camiseta ao contrário, né? Você chega lá, você percebe, eita, eu cometi um erro aqui, né? Você não percebeu, você estava nas trevas. E quando você está na luz, você enxerga melhor as pessoas, você enxerga melhor a si mesmo. Essas são características da luz. E o texto diz que Deus é luz em essência, Ele é luz. Não é que Deus gosta de luz, não é que Deus nos traz a luz, não é que Deus nos leva para a luz, Ele é luz. E aproximando-se de Deus, nós temos uma visão clara das pessoas, nós vemos a nós mesmos, nós vemos os nossos pecados, nós nos conhecemos, porque estamos na luz. E o texto no versículo 5 e diante, ele começa dizendo assim, aqui no versículo 5: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvidos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há trevas em Deus. Estar perto de Deus, então, é que significa estar iluminado. Lembra deles? Eles acreditavam que eles eram os iluminados, porque eles tinham encontrado a verdade. Mas, na verdade, eles estavam se vangloriando de suas trevas. Estar iluminado, encontrar a verdade, é estar perto de Deus. Estar na verdade. Isso significa também que as trevas, elas sempre vão odiar a luz. Já aconteceu de você estar dormindo no seu quarto, no meio das trevas, vou usar essa palavra, né? Você dorme em meio às trevas, né? Isso é feio, né? É aquela luz apagada mesmo, né? E aí, alguém vai levantar mais cedo que você, os casados aí, sua esposa vai levantar mais cedo, ou seu marido vai levantar mais cedo,
e acende a luz. E aí você fecha os olhos e aquilo lá é insuportável para você. É o que acontece quando alguém está nas trevas e olha para a luz. Sabe o que a pessoa faz? Manda apagar. Manda apagar. Porque a luz é insuportável para quem está acostumado com trevas. A luz é insuportável. Então, essas pessoas que pregam mentiras, quando elas se deparam com a verdade bíblica, quando nós conversamos com elas, quando nós abrimos a nossa Bíblia e olhamos, olha, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, essas pessoas ficam com raiva. Essas pessoas escutam, como Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, essas pessoas escutam a verdade como quem tem coceira nos ouvidos e ajuntam sobre si conselheiros de acordo com a sua impiedade, de acordo com os seus pecados. Essas pessoas vivem nas trevas e elas odeiam a luz. E a luz é sempre fruto, ela é resultado da comunhão com Deus. Versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você aí, meu irmão, se você fala assim, não, eu ando na luz, eu conheci a Cristo, mas continua com seus pecadinhos escondidos na sua casa, você continua vivendo uma vida dupla, fazendo coisas erradas, e achando que ninguém está sabendo, você tem o seu ser secreto, você não está entendendo o que está acontecendo. Quando nós chegamos perto de Deus, Ele é luz, e então nossa vida se torna exposta, porque estamos na luz. Não tem como chegar diante da luz maior e não sermos iluminados por ela, e continuarmos nas trevas, continuarmos com a nossa vida secreta diante de Deus. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós de fato andamos na luz. E quando nós andamos na luz, temos de fato comunhão com Deus. Outra marca da luz é que ela possibilita nossa comunhão horizontal. A luz de Deus, ela nos capacita a vivermos em comunhão com as pessoas. Versículo 7 diz isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se você vive brigando com as pessoas, se você tem problema de relacionamentos, olhe para si mesmo. Alguma coisa está errada. Se você anda na luz, você mantém comunhão uns com os outros. Está falando de crentes, lembra do propósito do livro, né? Da carta. Está falando aqui no contexto de igreja. Não tem como você amar Cristo e detestar o seu corpo, né? A igreja. E se você tem problema de relacionamento, se você está em dificuldade com algum irmão, meu irmão, toma cuidado, resolva essas coisas. Porque se nós andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão é exatamente isso, é ter tudo em comum. Comunhão não é se aceitar, não é chegar lá, é ter algo em comum, é você ser um com essa pessoa. E o resultado disso é que quando andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Então, o perdão de Deus para nossas vidas é evidenciado quando nós temos comunhão uns com os outros, quando nós andamos na luz, quando nós não fazemos coisas escondidas, irmãos, porque estamos na luz, quando nós somos apenas um, somos íntegros, somos inteiros, nós viemos diante de Deus e dos homens de forma irrepreensível. Isso é sério, né? Isso é um padrão altíssimo, concordam comigo? Mas aí que está, por isso que essa carta é escrita para os crentes, porque os crentes têm o Espírito Santo, que os fortalece e os capacita para viver todas essas coisas. Além da comunhão com Deus, possibilitar o relacionamento com as pessoas e também evidenciar o nosso perdão que foi adquirido por Cristo, Ele nos impede de enganarmos a nós mesmos. A luz nos impede de nós nos enganarmos a respeito de nós mesmos. O versículo 8 é muito claro a respeito disso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos.
e a verdade não está em nós. Quem aqui pode dizer eu não tenho pecado nenhum? Alguém pode dizer? Eu não posso. Eu não posso nem dizer que eu tenho pouco pecado. Eu não posso falar nem isso. Eu não posso nem dizer que eu tenho alguns. Se eu vou ter que ser bem claro aqui, eu vou ter que dizer que a minha vida, ela tem muito pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. E se você pensa que você é gente boa, você precisa de mais luz na sua casa, você precisa de mais luz na sua vida, para você conseguir enxergar você mesmo. Quer um pouquinho de luz aí para você agora? Romanos 3, 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há que se arrependa. Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Não há justo, não há nenhum sequer. Palavra de Deus. Está vendo quem é você agora? Consegue se ver melhor aí? Sabe aquela mentiria que você conta? Que não atrapalha ninguém. Sabe o que é isso? Pecado. Sabe aquela vez que você não pagou alguns impostos para você ter um lucro maior? Sabe o que é isso? Pecado. Isso é pecado. Sabe aquela vez que você pegou uma coisa que não era sua? Pecado. Sabe aquela vez que você olhou com raiva ao seu amigo, lá durante futebol, ou durante qualquer outra coisa, você olhou, ficou com raiva daquela pessoa e sentiu raiva no coração? Sabe o que é isso? É ódio. Isso é pecado. Sabe aquela vez que você tomou o nome de Deus em vão? Falou de forma indevida? Isso é pecado. Tudo isso é pecado. E nós sabemos que essas coisas são pecado quando nós chegamos na luz, quando nós temos acesso à luz por meio da palavra de Deus. E como que funciona? Eu acho que eu sou gente boa, e aí eu vou então para a luz, eu vou chegando mais perto da luz, por meio da palavra de Deus, e aí eu vejo que mentira é pecado. Eu penso, puxa vida, eu já menti, então eu sou pecador, eu sou mentiroso. E aí eu vou me aproximando de Deus, mais perto da luz, e vejo aqui, olha, não era para fazer isso, eu fiz, então é pecado. E eu vou me aproximando de Deus, cada vez mais eu vou me enxergando melhor, está entendendo isso? Porque eu estou me aproximando da luz. E a luz, ela evita de que eu me engane, né? E por isso, nós devemos sempre buscar a luz. Mas há esperança também, porque a luz, ela não é uma luz acusadora. Ela não é uma luz que expõe o seu pecado indevidamente para as pessoas. Não estou dizendo aqui para cada um de vocês se levantarem aqui e contarem todas as aberrações que vocês já fizeram na sua vida. Eu acredito que nós teríamos bastante coisa para contar, a começar de mim, muitas. Mas a luz, ela não apenas expõe, esta luz a qual nós estamos falando, ela também nos purifica. Ela nos limpa desses pecados. Deus não quer simplesmente nos expor, Ele quer nos lavar. Então o texto é muito claro a nos dizer que se você confessa os seus pecados, o texto diz aqui no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessamos, se nós expomos o nosso pecado a Ele, porque estamos na luz, não tem como esconder. Então, se eu vou até a luz e exponho a Ele o nosso pecado, o meu pecado, Jesus Cristo, em primeiro lugar, Ele é fiel. Ele não vai chegar na hora lá e falar assim, olha, eu sei que eu prometi perdoar, mas esse aqui eu não vou perdoar não, esse aqui é grave demais. Ele também não vai chegar para você e falar assim, você fez isso? Não acredito, você é um fraco. Você é um fraco, e é verdade, né? Mas não é isso que Ele vai fazer, porque Ele nos prometeu, Ele é fiel. E Ele não é só fiel, Ele é justo também. Ele é irrepreensível, então Ele é aquele que tem capacidade para pagar o preço em nosso lugar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de convocá-los nessa noite a entrarem na luz de Deus e mostrar para Ele aquilo que está oculto em sua vida. E você, ajoelhando-se diante dEle, dizendo,
Senhor, é este quem eu sou. Me perdoe. Me perdoe. Este que está te ouvindo, ele é fiel. E ele é justo. Ele é capaz. Ele tem tudo o que você precisa para que seus pecados sejam completamente perdoados. E para que você seja lavado de toda injustiça. E que você possa viver com ele eternamente na luz. Só Jesus pode fazer isso. Ele tem fidelidade e ele tem justiça própria, suficiente para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você acha que você não tem pecado? Se você acredita que você é gente boa demais para precisar de Jesus. Se você acha que se você morrer agora, você vai para o céu direitinho, né? Não vai passar nem pelo purgatório, né? Você vai chegar lá porque você é gente boa, porque você faz tudo direitinho. Você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele morreu no seu lugar pelo seu pecado. E ele não morreria se existisse outra forma de nós sermos salvos. O próprio João, que disse essas palavras, escreveu lá no Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, princípios gerais que nós podemos aprender nesse estudo que tivemos no capítulo 1 de João. Em primeiro lugar, existem doutrinas falsas. Vivemos num mundo onde as pessoas têm falado muito a respeito de relativismo. Tudo é certo, nada é errado. Mas se eu digo que tudo é certo, e diante de uma verdade, se comparada a outra, as duas se contradizem, não é possível, alguma deve estar errada. Se alguém fala que o céu é azul, outro fala que o céu é vermelho, outro fala que o céu é cor-de-rosa, alguém está errado. Ah não, esse é o caminho, aquele é o caminho. Não, esta é a minha verdade. Não. Existe verdade. Existe uma verdade absoluta. Existe, tem que existir. E nós vivemos de acordo com isso. Você pode ouvir na sua faculdade que não existe verdade absoluta, mas essa frase, não existe verdade absoluta, então é uma verdade. E ela é absoluta. E ela diz que não existe verdade absoluta, então ela se contradiz a si mesma, né? Redundância proposital aqui. Ela se contradisse a si mesma, né? Não existe absolutos, existem absolutos. Deus, Ele é a verdade. Ele é o nosso padrão. Você levanta da sua cama e você não tenta pisar na parede, você pisa no chão. Porque você sabe, você parte do pressuposto que aquilo é verdade. Você come a comida porque você sabe que ela vai saciar a sua fome. Você bebe água porque você crê que ela vai beber. Você vive sabendo que existem algumas coisas que são verdade. E o Deus que fez todas essas coisas, Ele é a verdade. E não é apenas a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho pelo qual nós podemos chegar até o Pai. Segunda coisa que aprendemos nesta noite. Existem falsos mestres. Existem pessoas que podem estar em nosso meio, que pregam a mentira. E nós somos muito privilegiados, muito mais do que João, muito mais do que qualquer pessoa que vivia nessa época. Sabe por quê? Nós temos a palavra de Deus. E nós devemos usar o nosso parâmetro. O parâmetro de Deus, para examinar se as pessoas estão dizendo a verdade ou não. Qual é o parâmetro de Deus? A palavra. Eu tenho que estudar a Bíblia. O pastor está pregando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia aí e vou ver se é isso mesmo que está escrito aí. Chegar em casa, eu vou querer estudar, eu vou querer ler aquele texto lá, porque a Bíblia, ela é a verdade. Amém? Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos, existe uma forma de sabermos a verdade também. Alguns vão acreditar que a verdade pode até existir, mas ela é alta demais para ser atingida. Ninguém pode ser presunçoso o suficiente para dizer, eu conheci a verdade. É possível conhecer a verdade. É possível nós falarmos que nós de fato conhecemos a verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade, ela é Jesus. Então nós podemos conhecê-la. Como nós sabemos se de fato conhecemos a verdade? Pela palavra de Deus. Existe uma forma também de sabermos se estamos confirmados em Cristo.
Existe uma forma de olharmos para nós e sabermos se nós somos de fato cristãos, se estamos no caminho correto, se nós somos salvos de verdade. E a forma que nós temos é também por meio da palavra de Deus. E a carta de João foi escrita com esse objetivo. Primeiro, o de mostrar as falsas doutrinas. Segundo, para mostrar as características dos crentes genuínos, para que ao ver essas características, possamos identificar quem são os falsos mestres e olharmos para nós mesmos, e esse é o mais importante, para sabermos se nós mesmos somos aqueles que foram lavados e renovados, transformados por Jesus Cristo, para saber se nós de fato temos andado em trevas ou luz, para a glória de Deus. Hoje, nós aprendemos que Jesus é aquele que traz comunhão para nós. Jesus é aquele que acaba com os nossos conflitos, é aquele que nos faz um. Sabemos que Jesus não traz apenas comunhão, Ele traz luz para nós, Ele traz autoconhecimento, Ele traz conhecimento mútuo, Ele traz à tona, diante dEle, diante do Pai, aquilo que está oculto em nossos corações. E Ele convoca que nós mostremos quem de fato somos para Ele. E tudo aquilo que desagrada a Ele, que nós abandonemos essas coisas, confessemos essas coisas para Ele e possamos viver uma vida digna de alguém que anda na luz. Baixe sua cabeça, gostaria de chamar o equipe.